Conta-se que certa vez, um professor havia passado uma tarefa, uma atividade, para um grupo de alunos na faculdade. E passou, os alunos então tiveram uma semana para fazer o trabalho e devolveram para ele. Naquela devolutiva, ele então passou a semana corrigindo e leu trabalho por trabalho. Com muita dedicação, na semana seguinte devolveu. Mas ele percebeu naquela correção que 2 trabalhos estavam idênticos. As mesmas palavras, e por mais que tivessem copiado de um terceiro trabalho, ficava claro que aquele linguajar se assemelhava, eram muito realmente parecidos. O professor então entregou os trabalhos de todos os alunos, menos daqueles 2. Esperou até o fim da aula e então chamou os 2 e disse-lhes, eles que estavam tão preocupados, com imensa sensação de que sofreriam uma represália, ou até, quem sabe, uma humilhação pública, aguardaram então e o professor diz as palavras a eles. Eu li todos os trabalhos e percebi aqui algo muito ruim, especialmente para vocês. A nota fica mantida, mas peço-lhes cuidado. Os alunos então receberam aquilo, foram embora, se formaram e anos mais tarde, um deles devolve ao professor uma pequena carta, endereçada a ele pelos meios eletrônicos, dizendo com imenso carinho que aquele dia ele talvez tenha aprendido uma das maiores lições de toda a sua vida. Não só pela confiança na manutenção da nota, mas porque de fato aquela oportunidade o fez transformar como pessoa, como cidadão, como aluno. Hoje no Doce de Leite e Vida nós vamos falar um pouquinho sobre a grata profissão de ser professor. Essa profissão tão pouco reconhecida em tantos lugares, mas que merece uma homenagem muito especial de cada um de nós. O professor que carinhosamente procurei para ver a origem da palavra e vem lá daquele que professa, daquele que se declara publicamente. E tamanha a beleza e a singeleza, na mesma hora me ocorreu equiparar essa figura gigantesca e tão especial em todas as nossas vidas com aquela doce parábola que já mencionava que o semeador saiu a semear. Fiquei imaginando o professor sair a professorar e jogar da sua semente em locais a ermo, que seriam obviamente alvo de ataques, e aquilo se perderia. Outros conhecimentos, outros saberes jogados em local onde aquilo frutificaria rapidamente uma raiz, mas logo se queimaria com as dificuldades da vida. Ou o professor falar, explanar, doar-se e começar a perceber que aquele fruto, aquela árvore vai nascer, mas também é secada pelo sol. E enfim, aquele grupo que acolhe e recebe toda aquela entrega e transforma-se, modifica-se, torna-se então a chamada terra boa. Mas mais importante do que a terra aqui é pensar na dedicação do semeador, que incansavelmente, como um professor, distribui os seus saberes por onde passa, não sabendo qual será o resultado, ou sequer esperando um resultado. Na prática, o que ele sabe que há de acontecer é, na verdade, que a semente foi jogada acima de tudo. E nesse sentido, nessa perspectiva de que a semente foi jogada, que o saber foi esparramado, vou então aos dicionários e tenho a grata surpresa de verificar que lá consta então que o professor é aquele que se dedica, o que se esmera, o que cultiva. O que cultiva porque planta, porque rega, porque se doa, porque faz luz a cada um daqueles que está ali, aguardando a sua sementeira. Pensando assim, não posso ter outro sentimento que não o sentimento de gratidão mais profundo e puro, porque agora, recentemente, a professora de minha filha teve a doçura e a gentileza em tempos pandêmicos de ligar para minha própria residência, de ligar para estimular minha filha a estar em aula, na ideia de que se não é possível oferecer o convívio, o contato sereno da escola,
a tela fria pode ser algo muito melhor. Não há palavras para agradecer. Não há palavras para agradecer aquela ligação, aquele vídeo. Alguns diriam, mas ela é paga para fazer isso. Não. Ela é paga para realizar o trabalho dela. Isso é uma entrega que somente aqueles que abraçaram efetivamente o exercício, a profissão de professor, são capazes de fazer. Haverá professores que não abraçaram isso? Com certeza. Mas não entenderam o significado, o espírito do que é efetivamente ser professor. Por isso eu tenho ressaltado aqui em todos esses doces de leite de vida, todos somos professores. O pamonheiro é professor. O paciente do hospital é professor. Um filho é professor. Não se trata de títulos, não se trata meramente do conhecimento acadêmico. Para ser professor é preciso querer cultivar. É preciso doar-se e não esperar que apenas a sua sementeira vá produzir em terra boa, mas é não cansar-se de semear, de seguir jogando, de seguir ensinando, para que isso na verdade frutifique e torne-se maior, porque todos nós somos iguais. Não há mestres maiores do que seguidores. Professores se identificam porque são iguais. Aprendem o que ensinam, como dizia Cora Coralina. E nesses saberes, nesses dizeres, convém demonstrar que também os professores podem ser sensíveis, olhar com um pouco mais de doçura e não com aquele zelo rigoroso da necessidade do aprendizado a ferro e fogo. Lembro-me de Carlos Drummond de Andrade, que sempre tem uma predileção especial, na situação em que ele mencionava que o professor disserta sobre um difícil programa e o aluno dorme. E ele mesmo pergunta, o professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Porque o aluno dorme em razão das canseiras da vida, segundo o poeta. E a resposta de Carlos Drummond é, não. O professor baixa a voz por medo de acordá-lo. Se pensarmos que ali ele baixou a voz, mas na verdade não quer dizer que ele nada o fez. Os professores vão até o aluno, vão ao encontro dele, porque sabem das dificuldades de cada um. Meus filhos reconhecem minhas dificuldades e são meus professores. Têm paciência para me ensinar na hora exata. Cada um de nós tem alguém de quem já recebeu uma lição e a quem se dispõe a dar uma lição, a ensinar aquilo que tem de melhor. Por isso, tão belamente nós podemos imaginar que o professor medíocre é de fato aquele que apenas conta. O professor bom é aquele que explica. O professor grande ou superior demonstra. Mas o professor inesquecível é aquele que inspira. Essas palavras singelas de William Ward são, na verdade, uma demonstração muito clara de que nós podemos ser inspiração às pessoas onde quer que estejamos. Podemos ser-lhes professores. A minha gratidão infinita a cada um dos professores. E eu não encerro este doce de leite e vida com outro dizer que não seja deste professor, que um dia teve o cuidado e o carinho de ensinar o seu antigo professor, mandando-lhe um recado e dizendo-lhe: foi uma das maiores lições que eu tive na faculdade. Eu hoje digo a cada um aqui, tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos professores, estejam eles onde estiverem, são, na verdade, as maiores lições que nós temos nessa faculdade da vida. Que possamos pegar o giz, o pincel, qualquer recurso, qualquer ferramenta e darmos os nossos exemplos, seja por meio de nossos pensamentos, seja por meio de nossas palavras, seja por meio de nossas ações. Há uma multidão pronta, nos observando e provavelmente se inspirando em cada um de nós, professores e alunos também. Que seja doce a aula de cada um de vocês e que nós possamos, nessa grande sala de aula que estamos, dedicarmos-nos um pouco mais, não só em querer receber, mas em doar também. Doar-se também. Um forte abraço, doce como doce de leite. E uma ótima semana a todos.